Então, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 51, esse salmo que Davi escreveu, compôs, no momento em que o profeta Natã o repreendeu da parte de Deus, por conta do adultério que Davi havia cometido. E o que nós vamos poder analisar nesse salmo, que você está aí abrindo na sua Bíblia, o que nós vamos poder analisar, queridos, é que esse salmo, ele é composto por Davi, num momento de quebrantamento, num momento de muita comoção espiritual, de muito arrependimento e contrição. Que esse salmo, querido, ele mostra as fraquezas de um homem de Deus, mostra que até os grandes homens de Deus da história também erraram, também pecaram, também cometeram seus deslizes, seus escorregos. E às vezes um irmão, uma irmã acaba cometendo um deslize, um escorrego, um vacilo, acaba pecando, e de repente o irmão acha que não tem mais solução, que não tem mais como se levantar, não tem mais como se colocar de pé, não vale mais a pena, não adianta mais buscar Deus, porque Deus não vai mais dar a comunhão. Isso é um equívoco, é um erro, porque o que nós vamos ver aqui nesse salmo, primeiro, antes mesmo de nós lermos, eu quero trazer aqui um gabarito desse salmo, apresentar esse salmo de forma gabaritada para os irmãos, que nós vamos ver do verso, no capítulo 51, no salmo, número 51, no verso 1 ao 6, nós vamos ver Davi reconhecendo o seu pecado. Davi ali vai estar reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que ele é um pecador, reconhecendo que já nasceu em pecado e não passa de um pecador, merecedor da condenação e do juízo de Deus. Do verso 7 ao 12, nós já vamos ver Davi buscando perdão, buscando restauração espiritual e temendo sofrer as consequências do seu pecado. Eu acho interessante isso. Davi busca o perdão de Deus, busca a restauração espiritual. Nós vamos ver ali um Davi frio, um Davi seco, vazio, como aquelas crises espirituais que o crente enfrenta, e Davi ali está buscando o perdão, a restauração espiritual e temendo as consequências do pecado que ele cometeu. E do verso 13 ao 17, nós vemos Davi renovando, assim vamos dizer, renovando os seus votos de dedicação a Deus na sua obra. Então é um salmo muito interessante, muito importante para nós analisarmos e aplicarmos para a nossa vida. Então, primeira parte do salmo, como eu coloquei para os irmãos, do verso 1 ao 6, nós vamos ver aqui o Davi reconhecendo que é um pecador. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas iniquidades, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O que é que nós podemos ver aqui, irmãos, e aplicar para a nossa vida? Nós vemos aqui primeiro Davi, um homem de Deus, um homem que a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu. O Espírito de Deus naquele tempo não tinha sido derramado, ainda estava esperando o cumprimento da profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, todos os crentes nos últimos dias. E hoje todos nós temos o Espírito Santo, nós somos salvos pela misericórdia, mas naquela época não. Naquela época só quem tinha o Espírito Santo era um profeta ou um ungido de Deus. E ali o Espírito do Senhor estava sobre Saul, depois veio sobre Davi. Agora Davi tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas então Davi, o homem que teme a Deus, o homem que ama a Deus, comete um pecado gravíssimo, o pecado de adultério. Ainda manda matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Mas olha, meu irmão, a diferença quando um crente peca. Olha a diferença quando um homem que tem o Espírito Santo, quando um homem que teme a Deus, acaba cometendo um pecado da carne. Porque se você for olhar, o pecado de Davi foram todos da carne.
Davi não cometeu nenhum pecado espiritual no sentido de quê? De praticar idolatria, no sentido de buscar feiticeira, como Saul fez, no sentido de querer prestar sacrifício a Deus sem ser sacerdote. Davi nunca cometeu esse tipo de pecado. Tudo que Deus mandava, Davi executava, Davi fazia e temia muito o Senhor. Mas como um homem de carne e osso, fraco como qualquer um, mesmo tendo o Espírito Santo, em dado momento de displicência, em dado momento de falta de vigilância, Davi acaba cometendo esse adultério, esse ato, esse pecado tão abominável aos olhos do Senhor. E agora Davi, meu irmão, ele chega diante de Deus diferente do ímpio. Observe que em nenhum momento Davi tenta justificar o pecado dele. Ah, Senhor, eu pequei porque a Betseba estava lá bonitona dando em cima de mim. Ah, Senhor, eu pequei porque a Betseba estava lá nua na casa dela, ela viu que eu estava olhando, ainda ficou se insinuando. Ah, Senhor, eu pequei porque eu mandei chamar ela devia não ter vindo, mas ela veio. Davi não ficou dando desculpa, não ficou lá como Eva, como Adão, quando Deus perguntou: Adão, você pecou? Ele disse: foi a mulher. Aí Deus foi para Eva: você pecou? Ele disse: foi a serpente. Aí, como o diabo não tinha mais quem botar a culpa, ficou calado. Mas o homem tem essa tendência de querer jogar a sua culpa para cima dos outros, do pecado, tentar justificar. Mas Davi, como homem de Deus, como homem cheio do Espírito Santo, ele diz: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu pequei, Senhor, a minha natureza é caída, a minha natureza é depravada, a minha natureza é pecadora, Senhor. Eu já nasci em pecado e a minha mãe já me gerou em pecado. Eu sou um pecador desde que eu nasci. Você está vendo como é que você tem que se apresentar diante de Deus, irmão, quando você pecar? Estou trazendo essa palavra aqui, irmão. Nós não fazemos ideia da vida de ninguém. Eu, como pastor, escuto coisa que vocês não fazem ideia. Tem coisa que eu escuto, meu Deus, que eu fico até apavorado com coisa que eu ouço. E olha, uma congregação pequena. Aí você imagina se a gente ouvisse tudo que os irmãos que acompanham a gente, que amam o nosso trabalho, que admiram o nosso trabalho, que conhecem o nosso trabalho é de Deus, essas pessoas, se nós parássemos para ouvir essas pessoas falar, nós íamos ver aqui, irmãos, mulher traindo o marido, nós íamos ver aqui homem traindo a esposa, nós íamos ver, talvez íamos ver até incesto, o pecado de incesto, filhos se relacionando sexualmente com os pais ou alguma coisa do tipo. Nós íamos ver talvez até o pecado sexual com animal. Você lembra como é que é? Lembra a palavra? Não, pecado sexual com animal. A gente ia ver, irmãos, a gente ia ver coisas aterradoras, vacilos aterradores, escorregos aterradores. Aí a gente fica falando, não, mas crente não faz isso. Crente que tem o Espírito Santo não faz isso. Crente que tem o Espírito Santo não peca desse jeito. Ai não, então Davi tinha ou não tinha o Espírito Santo? Meu irmão, crente, mesmo tendo o Espírito Santo, se ele não vigiar, se ele não pastorar, irmão Gabriel, se ele não andar prestando atenção, ele vai cometer pecados até mais abomináveis do que qualquer ímpio. Mas se você pecou, e esse é o motivo da sua frieza espiritual, esse é o motivo da sua morte espiritual, é o pecado. Talvez você está aí, eu não vou estar aqui falando nome de pecado. Pecado é em todo, muitos meus para se pecar. Pecado na internet, pecado da pornografia, pecado da mentira, pecado, sei lá, é pecado e é milhões e trilhões e não tem nem nome para pecado. Pecado é a melhor palavra que resume todo mundo. Então de repente você pecou. Porque Davi pecou, irmão, e continuou pecando. Foi ou não foi? Ele chamou a Betseba, foi, depois chamou de novo, ele ficou lá se relacionando com ela. Foi preciso, irmão, que aquele homem cheio do Espírito Santo, para poder parar de pecar, foi preciso ele receber a exortação do profeta. Porque às vezes, irmãos, o crente começa a pecar e se acomoda no pecado. E ele é crente, ele tem o Espírito Santo, e ele se entristece porque está pecando, mas ele se acomoda no pecado. Ele se acomoda no pecado. Aí é preciso que Deus traga uma palavra por meio de um servo, de uma serva, de um homem, de uma mulher que ele queira usar para poder repreender aquele crente. E quando Natan foi, é isso que Deus está fazendo hoje. É isso que Deus está fazendo hoje aqui. Eu não sou profeta, sou servo de Deus.
É isso que eu sou. Como o Francisco que acabou de dirigir, como o Gilmar que acabou de pregar ontem lá no culto, lá na Jaçanaú. Nós somos servos de Deus, mas nós estamos aqui para trazer a exortação para você. Se você está em pecado, no laço do pecado, preso no pecado, e você é crente mesmo assim, tem um Espírito Santo, você está precisando ouvir essa exortação de Deus. E aí quando Davi ouviu a exortação de Deus, quando o profeta Natan chegou e disse: Davi, você pecou, Davi caiu prostrado de joelho, irmão, sem querer justificar o pecado, sem querer jogar culpa para ninguém. Davi reconheceu que é um pecador, que tem muitas transgressões. No verso 1, começa a pedir a Deus para Deus lavar ele, para Deus purificar a iniquidade dele. Diz: Senhor, eu conheço o meu pecado, eu não estou aqui para esconder de ti, eu conheço. No verso 3, ele diz: eu pequei contra ti, Senhor, foi contra ti que eu pequei, porque tu és santo e eu te amo, e sei que o Senhor me ama, e eu te amo, o Senhor conhece meu coração, eu te amo, mas eu pequei, eu pratiquei iniquidade contra ti, Senhor, e eu sou um pecador desde o dia que eu nasci, porque em pecado a minha mãe já me concebeu. Então é dessa forma, irmão, é assim que nós temos que nos apresentar a Deus, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos gerados em pecado, que nossa natureza é caída, que nós sofremos a depravação total, que nós somos completamente depravados. Existe uma guerra teológica, tanto entre a teologia católica e a teologia reformada, a teologia evangélica, sobre a questão da justificação. A gente vê só os padres celebrando missa, e você não sabe, meu irmão, da capacidade teológica que os teólogos católicos têm. Se você parar para analisar um teólogo católico falando, você vai ficar de boca aberta e ver, meu Deus, profundidades tremendas nas escrituras sagradas. E num desses debates profundos entre católicos, romanos e os reformados, foi a questão exatamente da natureza dessa questão da justificação. Porque a teologia católica entende o termo grego justificar como sendo que Deus nos tornou justos. Eles entendem dessa maneira. Mas a teologia reformada, os reformadores não entendiam que no termo grego que Deus nos tornou justos, tanto Lutero como Calvino como outros, que Deus não nos tornou justo, que de maneira alguma nós fomos transformados em justos, que de maneira alguma nós nos tornamos justos, mas que nós simplesmente, pela misericórdia de Deus, fomos declarados justos, pela justiça de Cristo imputada em nós. Porque para dizer que nós fomos transformados em justos, aí nós íamos ter que estar desprezando a justiça de Cristo, aí ia ser a nossa própria justiça. Mas ele diz: nós não somos justos, não fomos transformados em justos, nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores, porém declarados justos. E Davi estava aqui, reconhecendo exatamente isso. Diz: Senhor, não há justiça em mim, Senhor, não há nada bom em mim, não há justiça em mim, não há nada que eu possa fazer que possa me justificar diante de Ti. Não há nada que eu possa fazer que possa me tornar limpo, que possa me tornar puro, que possa apagar meus pecados. Apenas eu dependo de que o Senhor me perdoe. Isso Davi está colocando. Davi, irmão, está reconhecendo o seu pecado, está reconhecendo que é um pecador. Essa é a maior dificuldade hoje, irmãos. A maior dificuldade hoje dos religiosos é essa, inclusive dos evangélicos. Às vezes os evangélicos falam do católico, os católicos não reconhecem que são pecadores, e os evangélicos reconhecem por acaso? Está aí o evangélico fazendo campanha, pagando o dízimo com medo de devorador, pagando o dízimo na marra dizendo que é por amor, sem ser, mas pagando na marra mesmo, com medo de devorador, esperando não sei quantas vezes mais. Está os evangélicos cheios de misticismo, os coitados, todo final de semana tem que estar procurando um monte para orar, achando que Deus vai ouvir a oração dele pelo fato de ele estar no monte. Está aí evangélico aí, morrendo de fazer jejum, achando que pelo fato dele fazer um jejum, estou dizendo que é errado fazer jejum, mas achando que pelo fato dele fazer jejum, Deus tem a obrigação de atender a oração dele primeiro, que aquele sacrifício vai atrair alguma coisa de Deus para ele.
E tem muita coisa. Aí você vai, chega e tenta explicar para um evangélico que a teologia dele está errada, que o entendimento bíblico da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, está errada, que Cristo não é aquele que eles estão pregando não, aquele Cristo Papai Noel que está dando presente para todo mundo, e você tenta pregar isso para eles dizem que ele fala para você, olha meu irmão, vai pregar para aquele drogado ali, por quê? Porque ele se acha que ele é justo, ele se acha bom. E Davi aqui, meu irmão, Davi estava aqui, Senhor, eu sou um pecador. Essa dificuldade nós temos que tirar. Nós temos que parar dessa coisa, irmão, de querer jogar a culpa do nosso pecado para cima dos outros. Nós temos que parar com esse negócio de tentar justificar nosso pecado, tentando cobrir com a peneira os raios do sol. Vamos lá. A melhor coisa, se você está em pecado, a consequência vem, a frieza espiritual, o desânimo espiritual, a sequidão espiritual, a morte espiritual. Aí você está aí nessa inanição espiritual, não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de se envolver com as coisas de Deus, está morto espiritualmente. E aí você ainda fica tentando justificar teu pecado, apontando essa igreja, aquela igreja, o erro desse, o erro daquele, e você olha para todo mundo e não olha para ti. Porque hoje a moda é essa. A moda de muita gente que não quer mais congregar é essa. A moda que eles inventaram é o seguinte: jogar a culpa em todo mundo e eles não têm culpa em nada. Jogar a culpa em todo mundo, porque o Valdemir Santiago não sei o quê, o Edir Macedo não sei o quê, e a Assembleia de Deus não sei o quê, e a Presbiteriana não sei o quê, aí todo mundo é culpado e eles não têm culpa em nada. Então nós temos que parar com isso. Nós temos que olhar para nós. Você está frio, está morto espiritual, está fraco, está caído, está sem apetite de Deus, das coisas de Deus espiritual, porque você está em pecado. E a melhor coisa que você tem que fazer é reconhecer que é um pecador, que está cheio de pecado, que já nasceu em pecado, que sua natureza é pecaminosa, sua natureza é caída, é depravada, e que você precisa do perdão de Deus. Amém? E a segunda coisa que Davi fez, do verso 7 ao 12, foi buscar o perdão de Deus. Ora, além de reconhecer o pecado, agora busca o perdão. Porque tem gente que faz o seguinte: tem gente que reconhece o pecado, mas não busca o perdão, continua no pecado. Já viu muito isso aí, né, Francisco? Acaba de dizer, não, eu sei que eu estou errado, mas continua. Irmão, tem que se arrepender, irmão. Tu era uma bênção na igreja, irmão. Tu cantava, tu tocava, tu pregava, tu evangelizava. Agora tu está aí, rapaz, só quer saber de estar nos bar, bebendo cachaça, farriando. Não, eu sei que eu estou errado, mas continua. Não, eu sei que eu estou errado, eu estou triste por isso, mas continua. Davi, quando foi repreendido, quando ouviu a voz de Deus falar por intermédio de Natã, Davi, além de reconhecer que estava errado, além de reconhecer que estava em pecado, ele buscou o perdão. Ele diz do verso 7 ao 12: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aqui Davi está mostrando pelo menos 3 coisas para nós, irmão. Ele está pedindo o perdão de Deus, porque ele reconhece que só pode ser limpo, purificado, se Deus o perdoar. Ele sabe que não pode alcançar isso oferecendo sacrifícios. Ele sabe que não pode alcançar isso oferecendo holocausto. Ele sabe que não pode alcançar o perdão praticando boas obras. Só Deus pode perdoá-lo. Ele diz: se Deus me purificar, diz logo no verso 7, eu me tornarei mais alvo que a neve, mais branco do que a neve. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então Davi está dizendo que se Deus o perdoar, acabou-se, ninguém vai poder imputar pecado em Davi. É isso que Davi está falando. É o que Paulo disse aos romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós, sendo inimigos, Ele nos reconciliou com Ele, sendo nós inimigos, como não nos dará agora com Ele todas as coisas, já que estamos reconciliados? Então Ele está dizendo: eu sei que se Deus me perdoar, ninguém vai imputar pecado sobre mim.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vive para interceder por eles. Então Davi sabe, por isso ele busca o perdão de Deus. Busca o perdão de Deus, ele pede também a restauração. Ele diz: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que os meus ossos que o Senhor quebrou venham gozar de novo. Davi está como? Davi está sentindo-se seco, vazio. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ou seja, Davi está sentindo vazio de Deus. Davi está sentindo-se seco de Deus, e ele está tão triste que ele não consegue mais sentir a alegria da salvação, nem a alegria do Espírito Santo, e ele teme e diz: Senhor, não me lance fora da tua presença, e torna-me da alegria da tua salvação, não tira de mim o teu Espírito Santo. Então Davi, ele pede perdão a Deus, ele busca uma restauração espiritual, e ele teme sofrer as consequências mais trágicas que um homem poderia sofrer. Ele viu como Deus tirou o espírito de Saul, e Saul passou a se perturbado com o espírito maligno da parte do Senhor. Agora Davi teme que Deus tire o espírito dele. Davi tem a consciência de que ele está apagando o Espírito Santo. Davi tem a consciência de que ele está entristecendo o Espírito Santo. Davi agora caiu em si. Ele sabe: poxa vida, eu perdi a alegria da salvação, perdi a alegria da minha salvação, perdi aquela alegria que eu tinha na presença de Deus. O meu coração não é mais reto, o meu coração não sente mais o desejo pelas coisas do Senhor. Sim, e ele diz: Davi, eu não sinto mais alegria, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais gozo. Quando ele diz: faz-me ouvir voz de júbilo, ele está querendo dizer o quê? Que ele não sente mais alegria, a alegria que ele sentia da presença de Deus, do Espírito Santo. Então observe que Davi está falando das consequências do pecado dele, que ele já está sofrendo: a frieza espiritual, o desânimo espiritual, a falta de alegria das coisas de Deus, porque o crente, mesmo que o eleito não perca a salvação, mas ele acha que perdeu, ele não consegue sentir a alegria da salvação. Você já sabe que eleito não perde salvação. Eu não estou falando evangélico, não, estou falando eleito de Deus, que Deus elegeu na eternidade antes dele nascer para ser salvo. Esse não vai perder a salvação nunca. Vai apanhar, ele vai apanhar de Deus, vai muito. Ele vai levar muita, mas perder a salvação ele não perde. O que é que ele perde? A alegria da salvação. Tanto é que às vezes vem na mente dele: poxa vida, será que eu estou salvo? Quando ele está em pecado, frio, desanimado, ele fica naquela dúvida, mas ele não perdeu, ele só não está sentindo a alegria da salvação. E Davi pede para sentir novamente, porque não tem nada pior, irmão, não tem nada pior na vida do crente. Eu tenho certeza que vocês todos já passaram por isso, eu já passei, tenho certeza que todos aqui já passaram. Não tem nada pior na vida do crente, meu irmão, do que ele viver aquele tempo de frieza espiritual e ele não sentir mais a alegria da salvação. Ele ouvir falar que Jesus vai voltar nas nuvens, um evento glorioso, com poder e grande glória, arrebatar a igreja, vai morar em ruas de ouro, vai morar na cidade celestial, no novo céu, nova terra, ele não sentir mais a alegria disso. Não tem nada pior na vida do crente quando acontece isso. E Davi está passando esse momento. Davi está pedindo a Deus: Senhor, eu preciso de uma restauração espiritual. Eu preciso do teu perdão, me perdoe, me limpe, eu reconheço, eu pequei, eu estou completamente arrependido, me purifique. Eu sei que se o Senhor me perdoar, ninguém vai poder me imputar pecado, eu estarei perdoado e acabou. Mais que todo mundo olhe para mim com os olhos atravessados, mas eu sei que eu estarei limpo como a neve. Mas eu preciso também, Senhor, além do teu perdão, preciso que venha uma restauração espiritual na minha vida, um renovo espiritual, um reavivamento espiritual, um despertamento espiritual. Eu quero sentir a alegria da salvação, Senhor. Eu quero sentir a alegria da tua palavra, eu quero sentir a alegria da tua obra, eu quero sentir a alegria, Senhor, da oração, eu quero sentir a alegria da tua presença. E Davi teme, falando já das consequências que ele está sofrendo, e teme consequências ainda piores, que poderiam vir por conta do seu pecado. E todos nós sabemos como Deus amava Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Deus sempre foi com Davi, mas todos nós também sabemos que esse Deus que amou esse Davi, foi um Deus que disciplinou muito Davi, e muitas vezes duramente. Então nós podemos ver. Então primeiro, você tem que reconhecer que é um pecador, e depois
Você tem que reconhecer seus pecados, que é um pecador, e depois você tem que buscar o perdão de Deus, uma restauração espiritual, e temer as consequências do seu pecado que você já está vivendo, que é essa sequidão, esse vazio, essa frieza, esse desânimo, e temer consequências ainda piores que possam vir por conta do seu pecado. Esse era o temor de Davi. Então peça a Deus, irmão. Peça a Deus para Deus te purificar. Me mostre quando foi que alguém buscou em Deus o perdão e foi rejeitado. Me mostre na Bíblia. Quando foi que alguém se aproximou de Deus com sinceridade, pedindo perdão, e Deus rejeitou? Nunca Deus rejeitou. Nunca. Alguém que chegou arrependido, quebrantado, podia ser um gentio, podia ser um ímpio. Temos casos como da meretriz, aquela Raabe, que nem hebreu era. Nós vemos o caso de Ruth, que era moabita, uma nação totalmente inimiga de Israel. Nós vemos vários exemplos no Novo Testamento. Mulheres prostitutas, Maria Madalena, tantas outras, homens depravados. Onde foi que alguém com toda a sinceridade chegou diante de Deus pedindo perdão que Deus rejeitou, meu irmão? Deus nunca rejeita um pedido sincero, de um arrependimento sincero. Deus nunca rejeita uma súplica de um coração quebrantado, que reconhece o pecado e que suplica, implora pelo perdão de Deus. Deus não rejeita isso. Deus nunca rejeitou e continua sem rejeitar. Ele sempre vai dar o perdão. Ele sempre vai dar o perdão, sempre. Sempre que alguém, o pecador mais chafurdado na lama, mais sujo da lama do pecado, se ele chegar hoje diante de Deus, completamente arrependido, naquele momento Deus o perdoa, e Davi sabia disso. E por mais que as pessoas apontem seus crimes passados, matou, roubou, fez isso, aquilo, outro, agora é crente. Por mais que as pessoas acusem, por mais que as pessoas apontem, Davi sabia: eu estou justificado e acabou. E faça isso. Peça a Deus para Deus lhe dar alegria de novo, como está no verso 8. Peça a Deus para Deus lhe purificar, como está no verso 7. Peça para Deus apagar seus pecados, como está no verso 9. Peça para Deus criar em ti um coração puro e renovar um espírito reto, como está no verso 10. Peça para Deus não lhe rejeitar, como está no verso 11. E peça a Deus para lhe tornar da alegria da salvação, como está no verso 12. E para lhe encher do Espírito Santo. Faça isso de coração, com sinceridade. Mesmo que você chegue lá diante de Deus, faça isso com sinceridade. Diz: Senhor, eu não estou conseguindo sentir nada, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu tenho consciência, Senhor, eu estou triste pelo meu pecado, eu quero o teu perdão, eu preciso do teu perdão. Chegue para Deus com sinceridade. E do verso 13 ao verso 17, nós vemos Davi aqui já renovando seus votos, vamos dizer assim, seus votos matrimoniais com o Senhor, como noiva renovando seus votos matrimoniais com o esposo, renovando seus votos de voltar a se envolver na obra novamente, com amor, com prazer. Ele diz no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha o que Davi está dizendo para Deus. Davi está dizendo: eu vou, Senhor, estou arrependido, reconheço que sou um pecador, me perdoa, me purifica, me dá a alegria da salvação, e eu vou pregar o arrependimento. Eu vou dizer para os pecadores que, por maior que sejam os seus pecados, se eles se arrependerem, Deus vai dar perdão para ele. Davi está aqui renovando os votos, como noiva, com o esposo, que é o nosso Deus, de se envolver novamente com a sua obra e trabalhar para Deus na sua seara. Por quê, pastor? Porque todo crente que tem renovo espiritual, ele tem um prazer de se envolver na obra de Deus. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Agora Davi já fala que, além de pregar o arrependimento, ele também vai louvar a justiça de Deus.
Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará louvores. Aquela alma que no verso 8 estava triste, sem alegria, agora ele diz que ele sabe que quando vem o perdão de Deus verdadeiro, vem a alegria verdadeira do Espírito Santo. E aí ele sabe que ele vai também pregar, como ele disse já, o arrependimento, e vai cantar louvores a Deus, vai cantar louvores ao Senhor. E ele diz: porque eu sei que não te compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e a contrito Deus não desprezará. Então observe aqui, irmãos, as declarações de Davi já nesse finalzinho do Salmo. Davi dizendo para Deus: eu quero voltar a fazer tua obra com alegria, eu quero voltar a exercer o meu ministério com gozo, com prazer. Eu quero voltar a pregar, eu quero voltar a cantar, eu quero voltar a louvar, eu quero voltar a evangelizar, eu quero voltar a me envolver com a tua obra, com o teu trabalho. Eu vou fazer isso, Senhor. Eu vou me dedicar, eu vou à procura dos perdidos, eu vou à procura dos pecadores, vou chamá-los ao arrependimento, vou mostrar a tua misericórdia a eles, e vou cantar louvores a ti, tanto com os meus lábios como meu coração vai cantar louvores a ti na tua presença. E Davi, entre outras palavras, eu poderia dizer, e Davi diria: Senhor, eu estou colocando dessa maneira porque eu sei que o Senhor não vai aceitar holocaustos, porque senão pegaria a minha fazenda inteira e levaria lá no templo para o sacerdote sacrificar, pegaria todo o meu gado. Davi devia ter milhões de cabeças de gado, pegaria todo o meu gado, Senhor, ia lá sacrificar, mas eu sei que nada disso ia te satisfazer. Por isso eu não fui lá no templo, Senhor, por isso eu não fui lá como os israelitas comumente vão, levando o cordeiro, levando a rolinha, levando a pombinha para apresentar ao sacerdote. Por isso eu preferi vir aqui na minha recâmara, derramar minhas lágrimas e rasgar o meu coração, porque eu sei que aqui sim é o altar verdadeiro onde o Senhor vai me atender e me ouvir. Então é isso, irmãos. Não é ir pagar um voto, não é ir entregar uma certa quantia em dinheiro. Se Deus me perdoar, eu vou dar R$1.000 para a igreja. Se Deus me perdoar, eu vou vender meu carro e dar para a igreja. Não é isso que Deus quer. É lá, não é aqui. Sabe, os evangélicos deram o nome disso aqui de altar. Isso aqui não é altar. Mas eles criaram essa coisa mística, né? Vem aqui. Os evangélicos não, os católicos, né? No século IV, aí os evangélicos pegaram a carona e trouxeram junto. Mas aí os pastores dizem: é aqui no altar de Deus. Não, é lá no altar verdadeiro, no teu coração, no teu secreto com Deus, lá no teu quarto, sem ninguém ver, sem ninguém contemplar, mas rasgado diante de Deus. É lá. Não adianta dar sacrifício, não adianta plantar bananeira, fazer corrente, subir monte, pagar dízimo, dar oferta, não adianta nada disso. É lá no teu quarto, com o coração rasgado, irmão. É lá. Aí sim. Aí Davi vai e diz: aí sim. No verso 19: então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aí Davi, aí sim, depois disso, aí eu vou lá no templo e ofereço sacrifício. Depois de me quebrantar aqui com sinceridade, em secreto com o Senhor, aí eu vou lá, fazer do jeito que a lei de Moisés ordena, né? No caso de Davi lá, no contexto dele. Diz aí, depois realmente que eu buscar o perdão, me arrepender e receber o perdão, aí eu vou lá, para me apresentar ao Senhor. Porque Davi sabia, não adiantava ir lá, sem estar perdoado de fato. Tinha muita gente fazendo isso, irmãos. Os próprios fariseus eram uns. Destruir a casa das viúvas, né? Como Jesus fala em Mateus 23: vocês fariseus, destrói a casa das viúvas, mata os órfãos, não estão nem aí para os pobres necessitados, depois ficam orando aí 2 horas, por isso vocês são mais, pecado de vocês é maior ainda. Então Davi está dizendo: não adianta sacrifício, não adianta oferecer holocaustos. Se fosse assim seria fácil e bom demais. Mas sacrifício para Deus, para concluir, irmão, para encerrar, sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, verso 17, e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Amém? Qual é o sacrifício para Deus?
coração quebrantado, um espírito quebrantado e contrito. Esse é o sacrifício para Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer de nós. Um sacrifício voluntário, legítimo, genuíno, verdadeiro, espontâneo. Não uma reza de 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Um sacrifício espontâneo, voluntário. É isso que Deus quer. Então, queridos, que fique aqui essa palavra de Deus para nossas vidas. Que você possa pegar esse Salmo 51, do verso 1 ao 19, nessa divisão que nós fizemos aqui, do 1 ao 6, reconhecendo que é um pecador. Do 7 ao 13, ao 12, buscando o perdão de Deus e temendo as consequências do pecado. Do verso 13 ao 17, renovando os votos com o esposo, você como noiva. Faça isso hoje, não deixe para amanhã. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?